Marta Matos de Medeiros nasceu num domingo e, embora fosse um dia em que as pessoas descansam, não é a vida que ela teve depois disso, porque ela trabalha 7 dias por semana. Conta aí para nós, tudo bem, Marta? Tudo bom, Fátima? Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Na verdade, eu consigo botar bastante ócio no meio da minha agenda tumultuada, mas é verdade, eu trabalho 7 dias por semana, porque escritor não tem horário comercial. Aliás, ninguém mais tem horário comercial, isso não existe mais, né? É um termo que caducou. E eu gosto muito de trabalhar os domingos. Olha que interessante, assim, é um dia que é mais calmo para mim, mais silencioso, menos demandas em casa mesmo e através das redes. Eu consigo ficar mais Tu mora sozinha? Eu moro com a minha filha, eu tenho 2 filhas, né? Uma mora fora do país, né? Mora na França, a mais velha, e a outra mora comigo ainda, que tem 28 anos. Super na dela. A Júlia, que mora A Júlia mora em Paris. E a Laura? E a Laura mora comigo ainda. Sim. Somos só nós duas, tá? E durante a semana eu tenho uma funcionária, minha mãe almoça comigo todas as semanas e tal, que tá mais idosa. Mas ainda assim é uma casa tranquila. Domingo, mais tranquilo ainda. E essa tranquilidade, ela é muito favorável para quem escreve. Né? Eu até sou meio ligadinha, não consigo ficar sentada na frente do computador muito tempo. Escrevo um pouco, já me agito, já vou ver uma coisa na cozinha. Mas mesmo assim o domingo me convida a baixar a bola um pouco e me introspectar. Então, passou a ser o meu dia mais útil. Sim, porque é o dia que tu te entrega mesmo. Exato, todos os dias são úteis para mim. Eu adoro segunda-feira também, acho bárbaro que já entra a rotina de novo. Não fico muito ligada, assim, sabe, em departamentalizar. Esse é dia disso, esse é dia daquilo. Para mim, é tudo dia de tudo. Sim, e cada vez mais todo mundo está vivendo assim. É incrível. E à noite, tu dorme bem? Eu durmo bem e durmo cedo pra caramba. Agora, nossa, eu 10h30 sou uma mulher entregue aos braços do Morfeu, assim, total. Eu vou pra cama cedo, tipo 9h30, mais ou menos, daí eu leio. Todas as noites tu lê antes de dormir? Quase sempre, depende da circunstância. Sim, exatamente, quando é eu e o meu livro. Exatamente, não, mas eu tenho esse hábito, eu adoro ler antes, e acho que também já é aquela baixar a bola um pouquinho para facilitar o sono também. E durmo relativamente bem, pelo que eu vejo de queixas aí, até já tive épocas que eu dormia pior. Mas hoje em dia eu estou dormindo super bem. Agora é o seguinte, eu durmo cedo e acordo com as galinhas, né? Se houvessem galinhas ali por perto. Não, tu dorme com as galinhas e acorda com os galos. Sei lá, enfim, tá? Mas o que tu acorda? 5h30? Daí? 5h30, 6h. 5h30, 6h. Fico um pouquinho por ali ainda, devagarinho. Às vezes já pego o celular, já dou uma lida no que está acontecendo, já começa a ter conexão com o dia. E daí sim, depois já faço aula cedinho, 8h da manhã estou fazendo personal já em casa. Tu faz todos os dias, Mara? Não, segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana, e outros dias eu caminho. E essa é a minha rotina. E depois, aos pouquinhos, vou entrando no mundo da... Que legal. Então, a Marta nasceu no dia 20 de agosto, portanto, ela é uma leonina, mas eu pesquisei e ela tem um ascendente em Capricórnio. Gente, Capricórnio é aquele cara que sobe uma montanha carregando um monte de pedra nas costas e não tira aquelas pedras de jeito nenhum. Eu sou muito mais capricorniana do que leonina. Eu adoro astrologia, eu tenho uma das minhas melhores amigas, é astróloga, a gente conversa muito sobre isso. E ela diz isso, tu é mais capricorniana do que leonina. Assim. Claro que eu tenho a minha vaidade de leoa também. E esse cabelo leonino. Mas, enfim, mas eu sou muito pé no chão. Eu sou muito terra. Sabe? Que é o Capricórnio, né? Eu acho ótima essa mistura, terra e fogo. Mas eu sou super responsável, super, sabe, objetiva. Então, tenho características bem capricornianas. E eu vi também que tu tem uma lua em Sagitário, que é outro
fogo, que é um fogo Que também, daí é né? uma coisa mais festiva, né? Que é É da gostar. farra, É. né? Também gosto, também gosto. Dorme cedo, mas também se for para farra uma noite inteira, Se tu for também para vai. viajar, daí eu não preciso nem dormir. Sabe, ó, me bota uma mochila e uma proposta de estrada ou voo pela frente, eu sou a primeira ali. É a coisa que tu mais Ficha gosta, é eu viajar. amo viajar, Fátima. Amo. Inclusive, eu estou assim, praticamente deprimida, porque estamos com, né, um aeroporto fechado. Sim. E por uma série de outras circunstâncias, eu realmente estou mais na minha agora, estou mais em casa, dei uma parada estratégica para repensar os meus caminhos e tal, mas eu volto para viajar, porque assim é onde eu realmente conecto comigo mesma, é quem eu sou, eu me sinto mais eu mesma, com uma mochila nas costas, caminhando por uma rua que eu nunca caminhei na vida, de uma cidade estranha, do que empurrando um carrinho de supermercado, que eu faço isso 2 vezes por semana. Então, assim, a minha essência está no estrangeirismo, está na descoberta, está no... até numa certa solidão, porque eu gosto também de viajar sozinha, adoro viajar com namorado, tal, já viajei com turma e tal, mas também acho ótimo viajar sozinha, e eu gosto de reinventar rotinas, reinventar minhas rotinas. Aqui eu cumpro naturalmente uma rotina que é sistemática, né? Então eu acordo tal hora e vou ao supermercado e entrego o texto tal dia e vejo os amigos. Uma rotina muito boa. Eu, na verdade, não tenho nada para reclamar, tenho uma vida muito legal. Mas viajando, eu me entrego ao imprevisto. E isso é uma coisa sempre nova para mim. Eu que sou tão certinha, isso sempre é muito excitante para mim. Pois é, tu falou 3 coisas agora que eu acho interessante. Vamos ficar nessa última. Tu estudou no Colégio Bom Conselho, que é um colégio das meninas, o histórico do Bom Conselho, né? A história dele é de meninas bem comportadas, né? E aí tu disse que tu é certinha. Como é que é essa bem comportada, certinha? A gente usa palavras assim, elas não dizem tudo, né? elas só criam uma imagem. Não, mas era uma escola de freiras, só mulheres, né? O que já é um atraso, né? Porque imagina, eu chegava perto de um menino, aquilo ali era um ser extraterrestre, né? Porque ficava toda nervosa. Isso falando de criança, né? Mas foi muito legal a época do colégio, porque eu fiz amigas que eu tenho até hoje, e não é amigas que eu tenho até hoje, porque eu só vejo elas uma vez por ano, amigas que nós estamos toda hora em contato, nos encontramos e tal. É uma turma de 10 mulheres, uma mora nos Estados Unidos, as outras 9 aqui, e a gente tem, assim, isso é uma família. Eu tenho milhões de tribos e turmas, hoje em dia não se pode mais falar tribo, né, parece. Turmas. Turmas. Mas essa é uma, e ela é, assim... ela é a tua mais antiga, ela é minha família, é uma família. Tanto que a gente brinca, se nos apresentassem hoje numa festa, nós não ia nem olhar para a cara uma da outra, não tem nada a ver uma com a outra. Isso é impressionante, mas né? Isso é maravilhoso ao mesmo tempo, mas a gente criou uma irmandade, essa que é a verdade, porque a gente se conheceu com 11 anos, 12 anos, então tu imagina, são 50 anos de amizade. E é muito legal, é muito legal. Então, eu tenho essa lembrança do Bom Conselho, principalmente, não é a questão das aulas nem nada, é o que acontecia antes de entrar em aula, na saída da aula. O que vale é isso que... É isso, é as relações que foram construídas. Então, eu olho para trás assim, com uma certa nostalgia desse tempo. E aí tu falaste uma outra coisa que tu tá repensando, né? Tu disse, eu tô mais quieta, tô mais introspectiva, e tu tá repensando o quê? O que tu tá matutando? Não é matutando, eu acho que isso é um chamado do momento da vida, né? Eu tô com 63, desde que eu fiz 60... que a gente fala, né, de etarismo, imagina, 60, podemos tudo, fazemos tudo, e ok, podemos, tudo, mas não dá para dizer, né, não é assim que tu esquece que tu trilhou já uma longa estrada e que a estrada é curta, né, e que tu tem que começar a fazer escolhas mais, cada vez mais acertadas dentro do possível, porque tu não tem mais tanto tempo sobrando. Né? E junto a isso, pais envelhecendo. Tu tem pais vivos? Os 2, mas já bem, né, comprometidos, né, cada um na sua... Tu é filha única? Não, tenho um irmão muito legal, Fernando, um irmão mais moço. E o que eu estava dizendo? Não, então a gente entra nessa fase
E tem que ver o que eu escolhi na vida. Quero manter, não quero manter, ainda dá tempo de eu fazer coisas novas. E não é só isso, né? Isso é uma coisa mais objetiva. Tem a parte emocional, né? Aham. Começa a enfrentar perdas, sabe? É natural, vai perdendo algumas pessoas no meio do caminho. E tudo isso é, de certa forma, um pouco assustador. Então, assim, a gente está nessa fase agora, mulher super-herói, né? Mulher Ah, Maravilha, todas nós somos maravilhosas e sim. sabemos tudo e fazemos tudo, né? Mas eu, às vezes, ponho o pé no freio, digo, não é bem assim, sabe? Me deixem também me permitir a dúvida, me permitir o cansaço, me permitir fraqueza, porque daqui a pouco tu entra nessa onda de podemos tudo, fazemos tudo, somos maravilhosas, e vira uma coisa meio artificial até isso, Uhum. né? E Eu, e desumana. eu te digo, às vezes essa super mulher acaba virando uma commodity, vira uma mercadoria É. para vender nas redes sociais e tal. Uhum. Então eu estou me dando o direito de conectar com a minha fragilidade. Na verdade, é Uhum. isso. Ai, que bom isso que tu está É. falando, porque as mulheres estão exaustas, as mães estão exaustas. Ninguém. Claro, tem pessoas mulheres que ficam exaustas porque realmente têm uma vida exaustiva, trabalham para caramba, não têm onde deixar os filhos. Não é o meu caso, não é o caso de muitas pessoas que eu conheço que, né, viemos já Situação de uma situação econômica. privilegiada, sabe? Então, assim, eu tenho meu trabalho, sabe? Eu consigo viver do meu trabalho, eu tenho filhas, né, que são adultas, então eu realmente consigo, ah, sei lá, equilibrar a minha vida. Então não é um terror, né? Não ter, ai, como estou exausta. Eu não estou exausta nesse sentido. Eu Uhum. paro. Eu A paro para tua, ouvir ex- a uma tua, música, eu paro para ler, eu paro para sair com minhas amigas, eu uhum. Tu tem mais durmo. um questionamento existencial. Existencial, que é, Uhum. inclusive, o que norteia o meu trabalho, né? Porque é Uhum. onde tudo isso que eu estou pensando, eu estou colocando no que eu escrevo, né? Então é Uhum. tudo um pouquinho misturado. Uhum. E recentemente tu teve uma separação, né, de uma relação que já fazia quanto tempo? Eu tive 2 perdas, na verdade, 2 separações, em 24 horas, praticamente, né. O meu ex-marido, pai das minhas filhas, faleceu, O Telmo o Ramos. Telmo Ramos, publicitário, e foi um baque, né, porque foi uma parada cardíaca fulminante, então ninguém estava esperando, ele não estava doente nem nada, então foi muito, chocante, né, para nós todos. Eu já estava separada dele há mais de 15 anos, mas, era um amigo, 10 dias Sim, e antes ele com estava 2 com filhas. 2 filhas com É. ele, nós éramos uma família. 10 dias antes ele estava almoçando lá em casa, era realmente um amigo, né. E a Júlia, que mora fora, estava aqui no Brasil, então isso até fez com que a gente convivesse mais né, nesses últimos dias. E aquilo foi um susto. E eu já estava num processo de separação do meu namorado, a gente tinha uma relação de 6 anos, e aí assim, ó, botei os 2 lutos no mesmo pacote, digo: "Se é para sofrer, vamos sofrer tudo de uma vez só". E aí, foram 2 perdas bastante significativas. Uhum. Diferentes, completamente diferentes, estou Completamente. falando de uma morte de uma pessoa que era um amigo hoje, e estou falando de um fim de uma relação amorosa. Uhum. E o fim de uma relação amorosa, a gente sempre se questiona também, né. Que questionamento que tu fez para ti mesma sobre isso? Olha, primeira coisa, eu sempre fico muito grata com as relações, porque eu acho que elas ajudam muito no autoconhecimento. Eu acho que viver um amor é sempre, uma grande viagem, já que eu gosto tanto de viagem. É uma viagem a um outro planeta, eu sempre digo isso. Aquela pessoa é um planeta novo que tu vai explorar. Tu pode explorar aquele planeta por 40 anos, pode passar um fim de semana só naquele planeta e voltar para casa. Mas, assim, tu tem que aprender um outro meio de viver, são outras coisas, tu tem muita troca, então eu acho uma coisa muito legal. Mas eu fiquei meio perturbada também pela idade que eu tenho. Antigamente, tu tem uma relação, se a relação não está mais funcionando, tudo bem, separa, sempre é sofrido, sempre eu acho, pelo menos, Uhum. né. Sempre tem perda, né. Gente, sempre muito sofrido, né, tu Uhum. vai mudar o rumo da tua vida, tu vai deixar de receber o que tu recebia antes, aquele mundo do jeito que tu conhecia é quebrado, né, Uhum. então tu tinha uma intimidade profunda com uma pessoa, daqui a pouco, Ela né, sai da tua ela vida. sai da tua É uma vida, tu espécie já de não morte e também, né. mas tranquilamente, toda separação é Uhum. uma morte. E tu deixa de saber mais o que que ela está pensando, o que que ela está sentindo, tu fica inacessível, sabe, uma coisa muito, muito maluca.
E eu cheguei a pensar assim, meu Deus, vamos para a terceira idade, viver essa terceira idade sozinha, né? Então, isso te assustou? Não me assusta a ponto de me paralisar. Tanto Sim, que a sim, vida sim. toca. Sim, Não sim, deixo claro. fazer nada disso por medo Aham. do futuro, porque eu sei que amanhã é uma incógnita. Então, Uhum. eu não tenho nem que pensar. Eu tenho que fazer as coisas de acordo com o que eu estou sentindo hoje. Né? Porque amanhã não sei o que vai acontecer. Tanto pode começar um novo amor, como eu posso morrer, como eu posso... Então, Uhum. assim, né? Sim. Não tem por que ficar Pegar pensando fogo na nisso. casa. Exato. Mas, claro, a gente acaba ficando... acabei pensando nisso também, porque eu me lembro que quando... É sempre assim, né? Quando a gente está numa situação, a gente está de olho na outra margem do rio. Da gente vai para outra margem, fica de olho nessa. Aham. Então, eu estava num relacionamento e eu pensava muito assim, eu estou precisando ficar sozinha. Eu quero ficar sozinha, eu estou precisando investir ter mais tempo para o meu trabalho, eu quero baixar a bola. O meu namorado era um cara muito intenso, muito... Que signo ele é? Peixes. Bah. Peixes com Sagitário. E ele é um cara muito ativo, é um homem brilhante, maravilhoso, só elogios para ele. Mas bifurcamos, entende? Eu querendo paz, voltar um pouquinho mais para dentro de casa, e ele com o mundo, com a faca e o queijo na mão para explorar o mundo, para viajar para tudo que é lugar, estava aposentado, estava com tempo, estava com tudo para, sabe, viver a vida plenamente. E eu com a minha mãe envelhecendo, e minha mãe já precisando de mais cuidados, eu precisando trazer ela mais para perto de mim. Então, assim, sabe, desconectou. Tu ficou dividida. Eu digo, vamos, vai, sabe, vai ser feliz e eu vou agora cuidar do que eu preciso cuidar neste momento. Do futuro a gente vê depois. E daí eu me lembro que eu tinha essa como é que se diz, essa teoria de que a solidão ia me fazer muito bem. E eu realmente tenho uma boa relação com a solidão. Até qualquer escritor tem que ter uma relação boa com a solidão, porque a gente trabalha sozinho muito tempo. Mas agora que eu estou sozinha, eu fico pensando, tá, não vou me comprometer, não vou casar com a solidão, sabe? Não vou fazer disso um novo compromisso amoroso. Então, assim, tudo bem, eu levo bem assim, a minha vida comigo mesma, eu gosto, eu tenho prazer com a minha companhia, eu sou aquela pessoa que vai ao cinema sozinha, viajo sozinha, não fico nem um pouco insatisfeita estando em casa, passando 2, 3 dias em casa direto, sabe? Escrevendo, lendo, acho isso bárbaro. Mas não vou me comprometer com isso para sempre, não, sabe? Eu acho que esse para sempre ainda tem um tempinho, não é uma coisa tão curta, hipoteticamente, né? Então, eu acho que eu ainda posso viver um outro amor, posso tudo. Tu pode tudo. Nós todos, não é eu, Marta, posso. Todos tu, nós, no sentido todos que estão escutando aqui, todos podem tudo, né? Então, qual é o segredo? É não se fechar. É pensar no que está vivendo, é te alimentar, te conhecer cada vez mais, mas não te fechar, porque a qualquer momento alguma coisa pode te surpreender. Aquela música do Gilberto Gil, não me iludo, não se iluda, tudo pode acabar em um segundo. Né? É isso. É bem... Então... Mas é incrível, porque tu falou agora num segundo... Quando tu diz o que eu estou pensando, é muito pensando em finitude. É isso, sabe? O que é a finitude para ti? A finitude é o fim, acabou, morreu, adiós. E eu sempre tive uma relação mais ou menos tranquila com finitude, porque eu nunca fui de achar que temos uma outra vida. Acho que isso aqui é um flash, sabe? Antes era o nada, antes da gente nascer era o nada, vamos morrer, voltaremos para esse nada. Isso aqui é um presente que a gente recebeu, né? Um período onde estamos aqui. Acho que não tem nenhum sentido, o sentido da vida, não. O sentido cada um faz o seu. Tu não tem essa crença de uma outra vida? Nenhuma. Acho que acabou, sabe? Sono eterno. E tudo bem. E tu lida bem com a possibilidade de um sono eterno? Então, assim, eu lido bem com a ideia do fim. Tá? Sempre meio que me preparei, até por isso, por não ser muito religiosa, por não não acreditar em vida após a morte, sempre acreditei na vida antes da morte, é isso aqui, é o que temos para hoje, vamos tirar o melhor proveito desse presente, né? Honrar o fato de ter nascido e viver da melhor maneira possível. E um dia vai acabar.
Só que eu nunca tinha realizado a velhice, a decadência, a queda cognitiva. E por que agora te pegou isso? Por quê? Porque eu já não tenho mais nem 30, nem 40, nem 50, né? Entrei nos 60 anos. E estou vivenciando a velhice próxima da tua mãe. É o espelho, né? Um com 88, outro com 86, não, são duas crianças. Então, mal ou bem, a gente sabe que cada um tem a sua própria vida e vai ter a sua própria velhice, cada um constrói a sua velhice, né? E é uma sorte chegar na velhice, né? Então, só que eu não tinha pensado nisso ainda. Então, é uma coisa que para mim passa a ser mais uma... O que tu não pensou e que é essa coisa da decadência, porque tem uma decadência geral. A decadência é a perda da autonomia. Tá? Eu sou uma pessoa muito autônoma e muito independente, num grau muito elevado, Fátima, muito elevado. A coisa que eu acho mais importante na vida para uma pessoa é ser independente. Autônoma, ter autonomia. Te garantir. Tu vai amar melhor, tu vai trabalhar melhor, tu vai viver melhor, tu vai ter menos neura. Tudo se tu conseguir, sabe, ter uma espinha dorsal ereta, e, né, Walter Franco, mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. Assim, mas não, agora, sem falar em música, é isso, eu sempre acreditei muito na independência. E, de repente, quando eu falo velhice, eu não estou falando em ruga, eu não estou falando em nada disso, tá? Isso aí... Eu nunca botei uma agulha dentro da minha cara, eu vou envelhecer com a cara que eu tenho, o corpo que eu tenho, faço ginástica, me alimento bem, mas o que tiver que vir em termos físicos, estou preparada. Mas perder autonomia e perder independência, eu não estou preparada. Isso me assusta pra caramba. Alguém que um dia tenha que me dar um banho, sabe? Que eu não consiga mais dirigir um carro, que eu tenha que... E aí, isso tudo me faz pensar. Você tem uma personalidade controladora. Principalmente mim mesma. Porque o capricorniano é um controlador. Eu tenho duas amigas... Mas a gente não controla nada, né, Nada, Fátima? mas a gente fantasia. Mas o controle é uma fantasia. Mas assim, eu sei que eu não controlo nada fora de mim. Nada, ninguém, nada nem ninguém. Mas eu procuro ter algum controle sobre a minha própria vida. Então, quando eu estou fazendo ali ginástica 3 vezes por semana, eu não estou fazendo aquilo porque eu acho divertido, é porque eu estou querendo ter pernas, né? Estou querendo ter equilíbrio para poder, mais velha, continuar trabalhando, continuar viajando, continuar caminhando e tal. Então, é esse o meu controle. Tá? Não é um controle autoritário, nem é um controle megalomaníaco em relação aos outros. Não, eu quero dentro da mínima possibilidade que eu tenho de controlar o que eu posso fazer por mim mesma daqui para frente, é esse controle que eu estou falando. Eu estava falando sobre isso porque eu tenho visto as minhas amigas que têm mães já idosas e que precisam de cuidadoras. Todas as mulheres que levaram a sua vida com autonomia, todas não suportam uma pessoa que está lá no dia a dia. E eu digo para minhas amigas, nós somos muito duronas e tal, nós vamos apanhar de cuidadora. Eu não consigo imaginar. Isso. Mas isso eu já estou me preparando. Por isso que eu digo, tanto tu me pergunta, no que tu está pensando? Estou pensando em tudo isso. Eu digo, bom, vim até aqui, aos 60 anos, tá? Estou com 63, estou botando a década. Vim até aos 60. Não precisei pensar nisso, agora eu preciso. Então, tu tem que virar um chip. E tá tudo bem, que pode ser legal. Tem que virar um chip aqui, eu tenho que pensar nisso. É um pensamento bacana? Não é. Eu estou pensando em coisas chatas. Mas eu vou ter que me preparar para chegar, se eu quero chegar, e pretendo chegar, aos 70, 80, 90, com um mínimo de qualidade. Dentro do que eu puder fazer. Eu não tenho como mandar meus neurônios, eu não tenho como, né? Isso aí tudo eu posso ficar ferrada e adeus, né? Mas onde eu puder controlar um pouquinho, e pensar nisso, como é que vai ser, né, para uma pessoa que sempre foi tão independente. E eu falo isso porque meu pai e minha mãe também sempre foram muito independentes. Então eu sei quais são os sofrimentos. E te dói olhar para a dependência deles. Claro que me dói. Claro que me dói. Me dói olhar
para a dependência de qualquer pessoa. Me dói ver as pessoas sofrendo emocionalmente. Né? Não estou nem falando, fora milhões de outros sofrimentos que as pessoas têm. Agora nós estamos falando de uma coisa emocional. Me dói ver as pessoas sofrendo, sabe? Mas isso aí é da natureza humana. Ninguém vive uma vida sem sofrimento. Ninguém. Faz parte. Nem a Gisele Bündchen, ninguém. Né? Isso aí é inerente ao ser humano. Então, assim, o que eu penso é isso. Como é que a gente pode contribuir, colaborar um pouquinho para que o sofrimento não seja tão trágico, dentro das nossas possibilidades, dentro do que a gente controla, que é muito pouco. E tu acha que a literatura, esse ofício da escrita, ele é muito bom, né? Tu tá sempre acompanhada, né? Ele, de certa forma, me salva de virar uma neurótica, assim, porque eu pego... Fala sobre isso. Claro, porque, principalmente sendo colunista, porque não é assim aquele livro que sai de 3 em 3 anos. Eu escrevo toda semana. Quantas colunas tu escreve? Uma só agora. Tá. E é engraçado, porque quando eu comecei, eu escrevia mais colunas e tinha muito menos experiência. E, meu Deus, eu escrevia 3 colunas por dia. E estava tudo bem, aquilo saía, sabe, assim, facinho. E ali fazia a revisãozinha aqui, tira, muda essa palavra, pronto, pode ir. Agora eu fico debruçada 3 dias em cada texto e sofro. Por quê? Porque é engraçado, eu estava conversando com meus botões sobre isso. Eu acho que isso tem a ver com a maturidade. Primeiro que a gente fica mais consequente, sabe? Não tem aquela coisa da juventude, sabe? Te joga. Eu continuo me jogando, mas agora eu vejo bem ali se tem uma redezinha, se tem, sabe? Se o terreno está propício. Então, E outra coisa, eu criei uma fidelização, sabe? Eu tenho leitores que me acompanham há 30 anos. Eu estou fazendo 30 anos de colunismo esse ano. Tá? 30 anos de colunismo. Eu comecei escrevendo com 32, sabe? Então, assim, eu praticamente vivi na frente dos meus leitores. Tu é mais colunista que escritora? Sou. Eu acho que está tudo embolado, tá? Está tudo embolado, porque eu também tenho... Mas o colunismo é a minha grande bandeira, né? É o que aparece. E acho muito legal que me obrigue a escrever sempre, me manter informada. Então, aquilo ali é quase uma sessão de terapia. Puta clichê dizer isso, mas é uma sessão de terapia que eu faço comigo mesma toda semana. E isso me ajuda a dialogar comigo mesma, né? Porque todos os diálogos que a gente faz conosco, né, são meio tumultuados. O pensamento não é uma coisa límpida. Capaz, o teu não é? Não, todos os pensamentos são muito poluídos, né? São sentimentos próprios, sofrem influências do que a gente escutou ali no bar, na rede social, não sei o quê, mais o que a gente sente. Tudo isso é um emaranhado. O que é escrever? Escrever é tirar os nós desses pensamentos e transformar aquilo numa coisa mais limpa. Então, eu faço essa faxina mental toda semana. Tu te exige mais hoje em dia? Eu me exijo muito mais. Eu sei que tem muito mais gente interessada. Não, quando eu digo assim, não importa o número de pessoas, mas quem me lê já sabe quem eu sou e já sabe mais ou menos o que pode encontrar. Então, assim, eu acho que eu tenho mais responsabilidade sobre o que eu escrevo, sabe? E não é uma questão de conteúdo, é uma questão também de forma. Eu quero escrever cada vez melhor, eu quero cada vez ser mais compreendida, me comunicar de uma maneira mais interessante. Então, eu acho que é isso, eu acho que tem uma certa consequência. E o que tu tem feito para ser mais compreendida na forma e no... Não, é a mesma coisa que eu fazia antes, só que antes eu era mais impetuosa. E agora eu sou mais ponderada, vamos dizer. Isso é uma coisa que a maturidade me trouxe. Não é nem perda nem ganho, é simplesmente uma consequência da passagem do tempo. E também, na verdade, tu sempre... quem sabe fazer uma coisa sempre tem uma dúvida sobre aquilo que sabe, né? E é muito bom duvidar de si mesmo. E te lembro que o Nelson Rodrigues falou, né? Jovens envelheçam. Porque é isso, sabe? O jovem não tem dúvida, né? Lá pelas tantas ele... se joga. Mas sofre muito também, muita angústia, tem metas a cumprir, o amor para eles, né? Ou é um problema ou é uma solução, e o amor não é nem problema nem solução, é outra coisa. Então, assim, é complicado ser jovem. Né? Mas isso que tu está falando me lembrou uma história que a Fernanda Montenegro conta, que ela estava fazendo uma turnê e tinha uma atriz jovem,
E ela todos os dias treinava, ensaiava, e a atriz disse, mas tu é a Fernanda Montenegro. Ela disse, exatamente por isso. Exatamente por isso. Eu achei bárbaro. Uma vez eu escutei a Fernanda Montenegro dizer, e já ela está com 94 agora, ela tinha 80 e poucos, dizendo, eu ainda fico nervosa cada vez que eu subo num palco. Eu digo, bom, eu acho lindo isso. Isso, o que é isso? Isso é um compromisso. Tu não tá mais naquela de o jogo tá ganho. E aí ela poderia dizer, né? A Fernanda Montenegro podia entrar num palco, cantar parabéns a você para a plateia, ir embora e todo mundo ia ficar extasiado, porque ali ela o que ela transmite de alma, de essência, a figura dela já é um acontecimento, né? E ela ainda fica nervosa para fazer a melhor atuação, a melhor leitura. Eu acho isso assim de uma riqueza. Isso é um compromisso. Isso se chama compromisso, responsabilidade, sabe? E eu já era meio assim quando era criança, agora que eu fiquei adulta, sempre te exigiu bastante? Sim, sempre me exigi bastante. Tu era uma aluna que tirava boas notas? Não, eu era razoável. Eu era aquela que estudava para passar, sabe? Mas depois que passava, esquecia tudo que eu tinha estudado, assim. Já passou, já está resolvido? Já está resolvido, assim, aquilo ali, não vou facilitar minha vida aqui, mas era razoável. Nem um gênio. E onde que tu acha hoje, quando tu olha para trás, que tu é muito boa, além da escrita? O que eu sou muito boa? Tu não faz aquela lasanha de berinjela? Gente, eu sou um desastre na cozinha, mas um desastre na cozinha. Sabe o que tu me passa? Tu me passa assim, ó, que comer não é uma coisa importantíssima para ti. Não é, eu gosto. O prazer é uma coisa importantíssima para mim. Qual o prazer? Todos esses. Tudo que não for... o prazer... Eu gosto de tomar um bom vinho, eu gosto de um bom prato, de um restaurante e tal. Não sou dependente disso, sabe? Eu tô em casa... Tu é dependente de quê? Cara, do que eu sou dependente? Sou dependente do silêncio, sou dependente do meu diálogo comigo mesma. Eu sou dependente de mim. Tu é uma pessoa que moraria numa caverna desde que tivesse uma alta Wi-Fi de alta velocidade? Não, que caverna, nada. Não, mas uma casinha na beira da praia me agrada. Opa! Mas eu também tenho noção, Fátima, que a gente fica dizendo, uma casinha na beira da praia. A gente aguenta uma semana. Uma semana, depois eu quero o telefone tocando, barulho, quero, sabe, quero um pouquinho de estresse para me sentir viva, sabe? Então, assim, essa paz do cemitério é férias, o nome disso, né? Mas tem que voltar depois. Mas... Como é que tu faz para tirar férias se tu eu tenho férias a hora que eu quiser. Pois é. Férias a hora que eu e quiser. Tu não acha não tenho agora, porque eu perdi totalmente a minha liberdade. Isso é uma coisa louca. Como que tu perdeu? Por causa do avião? Porque eu ganhei uma filha de 86 anos agora, sabe? Claro, minha mãe sempre foi independente, minha mãe é uma mulher genial, porém ela está com as deficiências, não é deficiência, não é nem deficiência, está com as necessidades naturais de uma pessoa dessa idade, e eu acabo, me voltei muito mais para ela, antes não precisava me preocupar, agora preciso. Então, assim, viajar para mim agora parece que é um plano de fuga, sabe? Não é mais assim, eu simplesmente pego minha mala e vou-me embora. Agora, tem que planejar. É quase como era quando a gente ia viajar com as crianças pequenas, sabe? Tem que deixar tudo muito bem estruturado, sai, passa 2 semanas, volta. Então, eu ainda não consegui o meu grande sonho, que é realmente partir sem saber quando vou voltar. Isso pode acontecer mais adiante. Isso tu já viveu alguma vez na tua vida, várias vezes? Tipo assim, eu vou e não sei quando eu volto? Não, sempre tive data. Não, quando eu fui morar no Chile, eu não sabia quando é que eu voltava, né? Fiquei 8 meses e depois as circunstâncias ali do trabalho do Telma, a gente voltou. Mas eu tinha um plano para mim de passar, por exemplo, 1 mês fora, todos os anos, 1 mês em alguma cidade. Já passei 1 mês em Londres, passei 1 mês em Paris, queria continuar fazendo isso. Estou tendo que dar uma parada nesse plano agora, sabe? 1 mês é muito. Vamos ver o que vai acontecer, não sei. Mas agora as coisas não estão mais deslizando com tanta suavidade, com tanto fluxo, sabe? Agora o fluxo... deu uma parada, agora eu tenho que pensar um pouco mais na minha vida como um todo,
Não é só mais a minha vida. Agora, a minha vida envolve a vida de outras pessoas. E o nome disso é responsabilidade, entende? E eu sou naturalmente responsável. Não sou a mulher que chuta o balde, que, sabe? Estou longe de ser a escritora loucona, que faz, que bem entende. Tu nunca foi essa pessoa? Eu nunca fui essa pessoa. Mas acho que eu tenho outras maluquices, mas são todas internas. Que tipo? Coisas minhas, pensamentos meus. Acho que a independência voraz, ela é uma espécie de loucura. Que interessante esse conceito, independência voraz. Porque as pessoas não são tão independentes. Uma coisa é se a pessoa diz, eu sou independente porque ganho salário. Não estou falando de ganhar o próprio dinheiro. Estou falando de ter uma independência existencial mesmo, sabe? O que é isso? Isso aí é tu se sentir plenamente satisfeita contigo mesma, onde tu estiver, mesmo sem estar com alguém. Existe uma frase de uma coluna minha que fala sobre solidão, que tem uma hora que diz assim: sozinha é com, solitária é sem. Então, eu sou essa sozinha eu sou sozinha com amigos, com o trabalho, com família, com conforto da minha casa, com o meu silêncio, com as minhas escolhas. Eu sou uma sozinha com. Solitária sem, isso eu não sei o que é, se solitária. É o solitário onde tu tá sem ti. O solitário que tu não tem nada. Porque tu é habitada, né? E aí tu tá, exatamente, desabitada. Ótima essa palavra, sabe? Daí tu tá desabitada de tudo. Então, eu acho isso forte. Eu conheço mulheres muito cabeçonas, muito inteligentes, que não se seguram a onda sozinha. Sabe? Assim, tudo bem, mas daqui a pouco, se eu ficar sozinha, vai ter que já buscar outra pessoa para preencher o vazio. Talvez a palavra vazio seja: eu não me sinto vazia nunca. Nunca. Eu me sinto plenamente habitada. Plenamente. Porque teve toda uma construção, mas daí isso aí vem de infância. Eu acho que isso não é uma coisa que eu fui premiada com. Não. Sim. Eu acho que é uma coisa que tu vai construindo. Talvez por eu ter me sentido muito sozinha quando eu era criança. Sabe-se lá por quê? Porque eu tinha uma família ótima e tudo funcionava. Tu sentia uma certa solidão? Eu acho que eu já era uma escritorinha em formação, sabe? Por que a gente escreve? Porque acho que é isso, é para a gente dialogar com aquilo que é vazio, começar a se preencher. Acho que escrever é povoar a tua solidão, né? Então, que linda essa frase, escrever calma. Povoar a sua solidão. Eu li isso e eu acho que é Baudelaire. Tá. Não, ou talvez seja Clarice Lispector, não sei. Baudelaire agora somos nós. Eu acho que é Baudelaire, E eu acho que é isso que eu fiz na minha infância, assim, vou povoar a minha solidão, porque toda criança é solitária. Toda criança, como é que a criança tem cuidados de mãe, de pai, mas é um ser jogado num universo, né? E tendo que seguir o que os outros falam, até que aos pouquinhos aquilo que as pessoas disseram para ela vai sendo conflitado com aquilo que ela realmente quer, com aquilo que ela realmente pensa. Então, até chegar nela mesma, tem um caminho a ser construído. E tem uma coisa que, essa frase é minha, que a infância é uma doença incurável. Porque tu pode tratar, mas de repente, em algum momento, toda aquela análise, aquelas reflexões da vida inteira, tem uma hora que pinta aquela guria que se sentia inadequada, que se sentia muito só, né? E é o que nós somos. Eu sou aquela menina que tinha 4 anos, eu sou aquela Martinha de 8, eu sou a Marta que estava no colégio ali querendo se enturmar, eu sou todas as Martas. Tu era tímida no colégio? Não, bem tímida, não era super popular, né? Eu era observadora. Sim. Era observadora, mas era de boa, assim, não era totalmente tímida. Mas tu sacava as pessoas, tanto assim que eu me lembro, eu tinha já a turma da sala de aula, que também já era essas meninas e tal, mas eu me dava bem com todos. Eu me dava bem com o nerd ali, sabe? Eu me dava bem com a repetente, que era 2 anos mais velha. Por que tu te dava bem? Era uma necessidade de se sentir incluída? Porque eu gosto das pessoas. Não era uma busca... Entendi. Não era uma busca com uma não era uma estratégia. Não era uma estratégia. Eu sou assim. Eu gosto das pessoas,
Eu acho que eu passo confiança, não sei como, mas eu acho que as pessoas gostam de mim e vêm, conversam. Então, assim, eu sou muito. Eu não sou essa de, tá, agora eu estou nesse grupo aqui, daqui eu não saio. Não, eu estou para jogo. Eu estou para jogo. Tanto assim, até para, por exemplo, namorados. Eu me lembro das gurias, tudo namorava, então é bonitinho, ele é sócio daquele clube, eu também sou, não sei o quê, e já ficava aquela bolha, né? Já não conseguiam sair da bolha. Tu nunca teve uma bolha Meus namorados sempre foram fora da bolha, sabe? Eram uns caras maluquésimos, eram uns caras mais doidos. É uma coisa engraçada isso, eu atraía maluco. Eu sempre fui aquela que atraía maluco. E era super certinha, super, né, boa moça. Mas isso é cara de Capricórnio. É uma boa moça. E aí eu ia mesmo, vamos lá, sabe? Não sei de onde é que é, qual é o sobrenome, se tem pai, se tem mãe. Isso nunca me... O que te pegava, assim? O que tu via que atraía? Matéria-prima humana. Matéria-prima humana. O que te atraiu no Telmo? Gente, isso aí nós vamos voltar lá para trás. Não, a gente tudo. O Telmo era super elegante, o Telmo era conhecedor de música. Isso aí é uma coisa que está no ar, né, Fátima? Porque eu não acho que a gente se apaixona pela pessoa assim. Tá, ele é culto, ele é inteligente, ele é boa gente, ele é. Não é isso. Isso aí tu faz para contratar alguém, né? Uma entrevista de emprego. Eu acredito que a gente se apaixona pelo jeito da pessoa. O jeito. Para mim, o jeito é o principal, sabe? Põe uma outra mulher aqui que tem as mesmíssimas características que eu, as mesmíssimas. O que vai nos diferenciar? O jeito. É o jeito de falar, o jeito de mexer no cabelo, o jeito do tom de voz. É o jeito, cara. E é isso. É uma energia que puxa. É isso. Assim. De repente, tu pode pôr na minha frente o cara com as melhores qualidades do mundo. E se eu não gostar do jeito que ele trata as pessoas que ele não conhece, o jeito que ele lida com a diversidade, o jeito que ele, o tom de voz, o jeito que come, o jeito que beija, é isso que vai fazer com que tu te encante. Tem um texto teu que eu gosto muito que diz assim: ninguém ama outra pessoa porque ela é educada, veste-se bem e é fã do Caetano. Isso são só referências. Ama-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz que o outro lhe dá ou pelo tormento que provoca. Isso é maravilhoso. Então, te pergunto, o que me interessou no Telmo? Não é só o Telmo. O que me interessou, porque eu tive outras relações, tudo, é o mistério da pessoa. Todo encantamento vem de uma subjetividade, sabe? Então, eu acho meio inexplicável dizer para alguém assim, eu gostei dele porque ele tinha conhecido o mundo inteiro, sabe? Foi ele que conheceu. Acho muito legal que alguém conheça o mundo inteiro. Geralmente tem mais bagagem, sabe? Tem mais histórias para contar, né? Se expandiu e tal. Mas isso é um benefício, mas não tem a subjetividade, né? Porque tu pode conhecer o mundo inteiro e não ter aprendido nada, voltar cheio de preconceitos, sabe? Então, eu deixo a objetividade de lado quando se trata de amor e quando se trata até de amizade também, para tentar pegar o que a pessoa tem, a energia da pessoa. Essa energia que pega. Essa energia. Né? Tem energias que tu quer que entrem para dentro da tua casa, tem outras que tu quer que se mantenham fora. Eu estava falando, né, dessa pessoa que viaja e não pega as coisas. O que numa viagem... Por exemplo, eu adoro chegar num lugar e sentar no primeiro café e ficar olhando as pessoas. É muito bom isso. Eu amo fazer isso. E ali tu começa a criar histórias, né? Olha essa pessoa como se veste, como anda, como não sei, sabe? Duas mulheres conversando. E isso é maravilhoso. A tua viagem, qual a viagem dentro da viagem, assim? É isso que eu estava falando, de certa maneira, até por isso que eu falei que as relações são viagens também. É a capacidade de se encantar. Porque tem gente que viaja e leva a sua necessaire cheia de remédio e está preocupado quanto é que vai dar de gorjeta. Quanto é que tem que dar de gorjeta aqui? Se preocupa com, sabe? E aqui é muito quente, vai ter mosquito, vai ter... Essas coisas que às vezes não, a gente se preocupa aqui no nosso dia a dia, né? Acho que numa viagem tu tem que, sabe, abstrair e receber o que tem. A gente não pode ser chato viajando. As pessoas são chatas. Eu acho que não dá para ser chato viajando, sabe? Tem que, aqui o dia
tá frio, o dia escurece às 4 da tarde. Não dá para ir para uma... Brigar com isso. Brigar, ir para a Alemanha em fevereiro, onde o dia acaba às 4 da tarde, achar que isso é uma... Então não vai para a Alemanha, vai para Maragogi, vai para outro lugar, tu entende? Vai para Maceió Então, e não seguinte, enche o saco. Eu acho isso, sabe? A capacidade de se adaptar onde tu tá. Uhum. Marta, a maternidade, como é que foi para ti? Foi muito boa. Essa é uma coisa incrível, assim, eu vejo as pessoas, eu estou lendo muitos livros, inacreditavelmente, parece assim que agora a ordem é não sejam mães. Por isso que eu digo que, assim, eu fico muito cuidadosa com rede social, sabe? Eu acho maravilhoso que tenha acabado essa obrigação de ser mãe. Eu acho essa uma liberdade para a mulher, sabe? Não é obrigada, não quer ser mãe, não seja, não é obrigatório, não é serviço militar obrigatório. Porém, daí a gente conquista isso. Parece que a gente não consegue conquistar uma coisa e a gente tem que ir mais além. Agora, não só não é obrigatório, como parece que está sendo construída uma rejeição a essa ideia. Parece que está se construindo um desespero em relação a isso. Eu estou lendo vários livros fantásticos, maravilhosos. Quais? De várias mulheres, ficção, mas que falam de maternidade, mas a maternidade como um suplício, como uma prisão. Então, assim, eu acho assim... Gente, nós temos informação. Não precisa ser mãe. Mas que ser mãe... É óbvio que tu vai ter que ceder um pouquinho. Óbvio, é óbvio que tu vai conceder alguns anos da tua vida. Tu vai continuar trabalhando, tu vai continuar com o teu marido ou namorando, conforme for a tua... Mas vai ter que se adaptar à existência de uma outra pessoa que precisa muito de ti. São coisas tão óbvias isso, sabe? Então, eu fico me lembrando do começo da minha vida. Eu trabalhava, claro que né, era propaganda e tal, conseguia ter umas horários, mas eu trabalhava, as crianças choravam, as crianças tinham cólica, as crianças tinham um dentinho nascendo, mas estava tudo dentro de um roteiro. De um roteiro não natural. Não ia vir um bebê que jamais ia ter uma otite, que jamais ia... Então, assim, eu acho que a tua predisposição para ser mãe dá uma aliviada. É óbvio que teve noites que eu não consegui dormir direito, é óbvio que às vezes tem vontade de jogar a criança pela janela, porque não pôde ir para uma festa, porque ele estava com cólica. Mas, assim, eu acho que tudo é uma questão de maturidade também, de entender, de se entregar para aquilo, sabendo que vai ter, né, questões difíceis. Eu, como mãe, não acho que eu seja vocacionada, sabe? Mas isso tu só descobre depois que tu é mãe, sabe? Não tem como saber Não tem como saber antes. É. Eu quis muito ser mãe. E tu quis ter duas filhas. Quis duas. Eu até perdi, depois da Júlia, eu perdi uma gestação e daí quis engravidar de novo, e daí veio a Laura. Então, foi uma coisa realmente que eu quis, não foi por acaso. E dou graças a Deus, acho que isso só preenche a vida. Mas eu uso uma palavra que as mulheres não usam sobre maternidade. Eu acho a maternidade uma aventura. E é uma aventura. É uma aventura. Na selva. Não é uma coisa, é sublime, é sagrado. Nada. Eu tirei todas essas palavras. Eu digo, justamente por acreditar que a vida é só esse flash que nós temos aqui, eu digo, eu vou botar tudo de emoção que eu puder ter para ter uma vida realmente vivida. E eu digo, não vou abrir mão de ser mãe. A não ser que eu não tivesse uma parceria fixa, ou não tivesse condições de sustentar, mas eu tive isso, eu tinha um relacionamento sólido, eu tinha condição de sustentar, eu estava em fase de poder gerar. Vou gerar, eu quero, quis. E aí vem, claro, né, são duas pessoas para sempre, daí eu vi que eu realmente não tinha muita vocação para isso. A gente conversa muito com as gurias hoje, elas morrem de rico. Isso aí, mãe, tu fez o melhor que tu pôde, deu tudo certo. Mas a gente se culpa, obviamente. Claro. Que podia ter feito isso, podia. E entra a minha vida, eu separo, né? Então, uma separação, entra outro relacionamento, tudo isso quando elas estão ali no começo da adolescência, tu te enche de culpa, porque ao mesmo tempo tu está ali sendo mãe e ao mesmo tempo quer pegar onda no rosa com o teu namorado surfista. Então, assim. Tudo isso aconteceu, não estou inventando. Mas no frigir dos ovos, eu acho que é uma coisa que eu me congratulo de ter tido coragem, sabe? De ser mãe, porque é uma barra, não tem passeio no parque, sabe? Passeio no parque é só ali de vez em quando, no domingo. Não é um passeio, é um investimento
Para sempre. Para sempre. Para sempre. É eterno. Mas eu acho que isso E te tem aquela preenche. coisa, a gente tem útero, né? Para alguma coisa, a gente vem. Não, mas eu acho que não. Eu conheço mulheres que não tiveram filho, tá tudo certo Não, também. tudo bem, sabe? mas eu digo assim, tu vai passar por essa vida sem... Eu tô falando de, assim, sabe? Eu Mas tive é que 2 às vezes, filhos. mas que às vezes as circunstâncias não permitem ou Sim, não sim. colaboram, ou simplesmente tu tem já a certeza que tu não Sim, quer. tu não quer e acabou. Talvez, se eu tivesse lá atrás, com 17 anos, a certeza absoluta que eu não seria uma boa mãe, que eu não vou me Mas isso a dedicar, gente que eu nunca não vai vou ter paciência. saber. Não, acho que pode ser. Pode ser. Se tu perguntasse para mim, Marta, tu teria algum talento para ser freira? Eu já saberia, eu não precisaria entrar para um convento para saber, sabe? Marta, tu tem algum talento para ser, sei lá, lidar com... Não sei, tá? Tem coisas que eu já sabia de mim, mas é que a maternidade vem de um lugar muito forte, né? Vem dos teus hormônios, vem de uma cultura, e tem uma cultura, forte, né? Quer dizer, nossa, eu fui criada para ser mãe, sabe? Não se cogitava a opção. Para casar, ser mãe e... Mas eu sei que também eu fui mãe depois de 3 anos de casada. Se eu então conversasse e dissesse, não, a gente quer ficar só nós como casal, tudo bem, dane-se os desejos de mamãe e papai. Não teria. Mas a gente quis. E foi uma delícia, sabe? E o começo, que todo mundo reclama mais, elas foram agregadas. Eu me lembro de eu estar escrevendo livro dentro de casa com a perna assim sacudindo o carrinho do bebê, sabe? Sendo mãe ali, ó, a nenezinha dentro do carrinho, eu balançando e ao mesmo tempo escrevendo poesia erótica e ao mesmo tempo ali jorrando leite, sabe? Tendo que amamentar. Eu acho que toda essa bagunça existencial, ela sempre é muito rica. Muito rica mesmo, né? Mas é uma vida bem... Para a mulher, ela tem um outro peso e outro significado. Total. A maternidade é pesada, mas Sim. a gente ama os filhos, né? Não, isso aí, o amor não está nem sendo discutido aqui. Nós estamos falando do compromisso, do envolvimento e do que te tira. Te dá e te tira. Então, é isso que eu acho principal. A gente saber que a gente dá muito para a sociedade e dá muito para a família e tal, mas eles nos tiram muita coisa. A sociedade tira muita coisa da gente, a maternidade tira. E é isso, a vida é essa troca, sabe? Recebe e dá, e às vezes não recebe o que quer. É assim. Não existe paraíso, não existe. Tem que sabe? parar com isso. Né? E a gente defende tanto, né, que não existe mais aquele paraíso do Contos de Fadas, do Felizes para Sempre, aquele paraíso amoroso. Mas nós temos que entender que não existe nenhum outro tipo de paraíso. Parece, às vezes, que a gente está tentando criar um outro paraíso, sabe? Um paraíso onde a gente pode tudo, vai ser sempre difícil. Isso é uma coisa muito infantil, vai ser né? sempre difícil. O desejo... Só para deixar claro, eu acho maravilhoso estar fazendo parte desse mundo agora que está inclusivo. Acho isso importantíssimo, sabe? Que a gente esteja discutindo racismo, etarismo, isso tudo vai fazer com que a sociedade seja muito melhor. Mas vai ter sempre um perrengue. Quando alguma coisa estiver ok, vai ter uma outra luta para iniciar. É a vida com movimento. Vai ter uma outra luta para iniciar, sabe? É isso. Vamos falar de literatura, de mulher. Literatura hoje. Para que literatura? Vamos falar de praia, pegar onda no rosa. Brinca, vamos lá. O que hoje a literatura brasileira... me conta, o que tu acha do tipo de literatura que se faz hoje? Eu acho que a literatura brasileira está muito bem, obrigada, mas muito bem, obrigada. Eu vejo novos autores surgindo e eu babo. Acho assim que nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso e tem mais editoras, o pessoal está editando. Às vezes as pessoas brincam que tem mais escritor que leitor. Exato. Porque é impressionante a quantidade de lançamentos que tem e eu acompanho esses lançamentos. Então, assim, acho que nós estamos muito bem, mas é claro, né, tem que ter mais incentivo, né, por parte do governo, as pessoas têm que estar mais interessadas em ler e tem que ter mais livraria de rua, quer dizer, tem um monte de fatores que é necessário para aproximar
o leitor do livro, porque nós temos um grande concorrente que se chama, né, o smartphone e as sua redes. força viciante. É. Né? E nós estamos vivendo numa fase agora, num momento do mundo onde todo mundo está lendo aperitivos de texto, né? Ninguém consegue mais ter concentração nem paciência para ler um texto longo. E principalmente os jovens, né, que já nascem com o celular na mão. Então, eu acho que tem uma luta aí para valorizar o livro ainda. Mas literatura brasileira feminina, mulheres vivas hoje, o que tu... Muita gente, me dá, assim, Aline Bey, Camila Mocari, tem Giovanna Maldonado, tem milhares de mulheres, Eliana Alves Cruz, tem poetas incríveis, aqui nós temos a Clara Corleone chegando, chegando não, já está com 3 livros, então assim, tem muita gente boa, tem muita gente, eu sou péssima de nome, eu devia ter trazido uma listinha, uma colinha aqui, sabe, para te falar, eu acabei de ler um livro agora de uma portuguesa, não é uma brasileira, Lídia Jorge. O livro se chama Misericórdia. Das coisas mais emocionantes, até porque me interessa, é um livro até muito melancólico, sobre uma mulher numa casa de repouso, uma senhora numa casa de repouso, mas escrito brilhantemente. Tem muita mulher escrevendo muito bem, muito bem. Assim, eu só estou aqui para aplaudir. E fora os homens também, né? Tem o Itamar Vieira, nós temos o Faleiro aqui, tem muito cara trazendo outro jeito de ver outras histórias, trazendo, sabe, trazendo toda a cultura, né, afro e todos trazendo o mundo da periferia. Chega, né, de só falar daquilo que a gente conhece. A literatura não é um reflexo da novela, da TV, ela é muito mais ampla. E nós estamos lendo coisas. A literatura traz outros mundos, nos coloca em outros mundos, em outras peles, né, em outras vivências. Eu acho a experiência de ler. Eu acho um absurdo uma pessoa... eu acho muito mais absurdo uma pessoa passar a vida inteira sem ler do que passar a vida inteira sem ter um filho. Sabe? Porque eu acho que, pensando individualmente, as vidas... Tu pode ter uma vivência de maternidade lendo um livro. Sabe? Mesmo sem ter filho. Exatamente. Tu pode viver todas as vivências e sentir dentro de ti, se tu realmente tiver abertura para isso, através da literatura. Claro que não vai ser lendo 2 livros por ano, né? Tu tem que ser uma viciada em literatura, né? Tu realmente tem que colocar o livro não como um entretenimento, mas como um hábito, que nem tomar banho todos os dias, que nem escovar os dentes. É assim que eu encaro a literatura. E o que tu lembra de... Por exemplo, eu amo Virginia Woolf, e As Ondas me porque foi a primeira vez que eu vi uma escrita que não tinha uma história, mas era puro sentimento. Por exemplo, o Bernardo era um personagem que guardava bilhetinhos no bolso para ele mesmo. Então, assim, aquela coisa enlouquecedora da Virginia... Eu não li As Ondas. E ela eu sou muito apaixonada por ela, e aí às vezes eu penso assim, se existem espíritos, eu posso trocar e eu podia viver a vida da Virginia Woolf, sabe aquelas viagens assim? Mas é isso, a gente precisa do livro para ele nos possibilitar ser mais do que a gente é. Sair do mundo. Pensa como é restrita a nossa vida. Como é restrita a nossa vida. A gente, desde nenê, nós somos colocados em caixinas. Né? Vem a família, já tem aquilo que esperam da gente, a gente cumpre muitas vezes o que esperam da gente, às vezes a gente se rebela, faz alguma outra coisa. Mas vamos falar sério, as opções são muito restritas. E a vida passa muito rápido. 80 anos, 90... É nada. Suspiro. Flash. Sabe? Então, o livro... ele coloca mais vida dentro da tua vida. Mas qual foi aquele livro que te deixou assim... ou aqueles, ou aquelas... Não tenho essa coisa para mim de dizer quem é o mais, quem é o melhor, quem é o mais bonito. Mas aquele que te deixou emocionada e que tu largou o livro e disse, não, isso não é possível. Não. Muitos me deixam emocionada. A maioria, até porque eu sou criteriosa nas escolhas, eu já sei mais ou menos o que eu posso esperar. E se eu não gosto do livro, já no começo eu abandono. Pode ser Saramago, se eu não gostei, abandono. Não tenho. Tu sentiu essa isso com Borges?
Eu li muito pouco Borges, muito pouco. Eu tenho toda a coleção. Eu não posso falar de Borges, tá? Mas de Saramago eu posso falar o Ensaio sobre a Cegueira, é um desses livros que eu fiquei completamente mais que emocionada, fiquei tumultuada dentro de mim. Ele me tumultuou. E já teve livro do Saramago que eu comecei e não fui adiante. Provavelmente eu não estava num bom dia, porque Saramago é genial sempre, tá? Um dia eu volto pro livro. E tu pega um livro, depois tu vai ver de novo, é outra coisa. Mas essa possibilidade de colocar, de eu deixar de ser eu, até porque a gente está vivendo também, né? Sempre foi, todas as sociedades são egóicas, né? Toda sociedade é egóica. Mas que maravilha a gente deixar de ser a gente, sabe? Porque é um grude desde que a gente nasce, né? É eu, toda a gente. Então, aquelas 2, 3 horas que tu lê durante um dia, ou 1 hora que seja, que tu deixa de ser tu. Que tu simplesmente recebe, tu é uma antena que recebe. Tu vê um assassino explicando por que matou alguém. E aquilo ali tem uma humanidade, e aquilo ali te faz entender por que ele matou alguém. Quando que a gente, né, na nossa vida julgadora, né, a gente vai dar essa chance de escutar isso? Só um livro pode te fazer isso, sabe? Então, acho incrível. E eu dei agora um exemplo, né, radical, mas é isso, tu vai entender como é que é passar uma vida inteira sendo celibatário, sabe? Profundamente saber como é que é uma vida inteira sem sexo, qualquer coisa que tu possa imaginar, e muito mais, né? Porque tu pode ir para um realismo fantástico, tu pode ir para tudo. Cara, esse mundo tá aqui na mão, custa R$50. Custa R$40, pode custar menos, um pocket pode custar R$19. E tu pode levar isso para casa e ter, né, dentro da tua rotina, tu virar uma doida, virar uma assassina, virar uma freira, virar uma puta, virar o que tu quiser, sabe? E experimentar realmente, de fato, o que é ser, né, uma pessoa tão diferente de ti. Eu acho isso um presente, não consigo entender quem é que passa uma vida inteira sendo só ela mesma. E cinema, hein? O que tem? Te apaixona? Cinema me apaixona muito, estou morrendo de saudade. Aliás, eu fui agora, segunda-feira, eu fui ao cinema. O que tu foi ver? Fui ver o documentário sobre a Fernanda Young, estamos falando de cinema e literatura ao mesmo tempo, que é um psicodelismo total, bem interessante. Estou louca para ver o último filme do Almodóvar, né, que já está sendo anunciado. Tilda Swinton, parece que o último do Woody Allen, sabe que eu sou absolutamente louca pelo Woody Allen, né? Sou aquela que o Woody Allen entrou nos cinemas, eu vou na primeira sessão, pode ser 1h30 da tarde, eu vou estar lá para assistir. Cinema eu adoro, por quê? Porque também é uma imersão. Maravilhoso. Porque também é uma imersão. Só que essa imersão ela é mais distanciada do que o livro. Porque eu acho que o livro entra em ti. O livro tu cria imagem. O livro, tu tá lendo um texto e é tu que está dizendo, é a tua cabeça que está dizendo aquele texto. Então, aquilo ali é uma invasão do teu espírito. Aquilo ali é uma coisa muito incrível. Daqui a pouco tu está lendo um livro que tu não concorda, inclusive, com o que está sendo dito, e tu está dizendo. Tu está dizendo com a tua voz dentro de ti. Cinema, tu está assistindo, né? Claro, tu te emociona, tu entende, mas não entra dentro do personagem. No livro tu entra. Então, mas eu acho o cinema absolutamente fantástico. E tu vê séries na TV? Vejo, mas bem menos do que eu. Pelo menos aparece, né? Parece que todo mundo tem tempo para ver tudo, assim. Eu vejo algumas séries, mas eu já vejo as que têm menos episódios. Se tem 36 episódios, eu já penso, não sei se eu vou cinema... Porque me vicia, né? Eu sou aquela que maratona mesmo. E a gente não consegue, tem que dormir, né? Começa a dar uma coisa, eu preciso dormir. Mas eu gosto muito de séries, Qual foi a que tu viu, assim, que tu gostou ultimamente? O último eu vi um que se chamava Adolfo, eu acho, que era uma série espanhola, nem lembro, porque faz tempo que eu não vejo agora. E não me lembro, acho que foi o que se chamava Adolfo, que era bem interessante, bem louca. Eu gosto de série bem louca. Era de um diretor que fez um filme
Monsieur e Madame Aldeman, não sei se tu viu esse filme, que eu gosto Sim, eu me lembro. muito de loucura. Quando eu digo loucura, eu estou usando uma palavra forte, porque uma coisa que nem... Sim, é fora do, É que sai do convencional. eu não, sabe, não me venham com histórias de mamãe e papai, deu tudo certo, daí o filhinho ficou doente, o filhinho se curou e deu tudo certo no final. Não quero saber disso. Eu quero gente... Tu quer guerra. Quero gente que realmente atravessa o limite, pira, volta. É isso que me excita. Gente que faz o que eu não fiz. Bomba, sabe? A gente viaja... Se é para me ver, eu vivo, né? Eu me vejo. Eu quero ver pessoas fazendo tudo aquilo que eu poderia ter feito e não fiz, porque a gente pode tudo, né, Fátima? A gente poderia ter feito tudo, a gente poderia ter fugido com o circo, a gente poderia ter, sabe, viver num harém, a gente podia fazer tanta coisa, a gente não faz, a gente vive aqui. Mas tu viveria no harém desde que tu fosse a preferida. Não, que nada, tu não me conhece, eu não tenho, holofote não me atrai assim, não. Acho muito bom ser figurante. Mas o importante é vivenciar. Mas é isso que eu digo, pensa bem o que é a nossa vida. Agora eu saio daqui, pego um Uber, vou para casa, vou comer alguma coisa de noite, durmo, e depois amanhã eu vou no supermercado, porque eu tenho que botar coisa para dentro de casa, e daí vou fazer E olha que a minha vida não é uma vida de repartição pública, né? É uma vida muito interessante. Agora pensa, por que a gente mora na mesma cidade a vida inteira? A gente podia morar em cima de uma montanha um tempo, depois morar na beira de uma praia, depois ir para dentro de uma, sei lá, se enturmar com um grupo religioso, sei lá. Olha todas as possibilidades amorosas que a gente tem. Por que ficar casado com a mesma pessoa há 50 anos? Ok, é o amor, mas não é só amor. Não é só amor. É uma condição social, sabe? Um conforto. A gente busca conforto emocional, conforto físico, conforto até... Segurança, tudo isso. Então é o seguinte... Não estou querendo aqui bancar revolucionária. Que bom que assim, a vida tem que ter realmente alguma regra. Mas... nós temos que ter uma válvula de escape, porque nós temos um potencial para muito mais. E aí entra a arte. Aí entra a arte. Então, disso que nós estamos falando, literatura, cinema, sabe? Então, eu quero alguma coisa que me perturbe, eu quero alguma coisa que, sabe, que abra janelas dentro da minha cabeça, ao menos. O que tu gostaria que hoje acontecesse, assim? Vamos viajar. O que tu gostaria que... Não. Na hora dos desejos, eu sou bem pé no chão. Gostaria que a gente levasse mais a sério o aquecimento global. Eu gostaria que a extrema-direita perdesse a força que está tendo. Esses são desejos realistas. Está muito assustador, né, atualmente. O mundo está encaretando barba. O Brasil se perdeu, né? Aquela nossa energia... solar, a nossa irreverência, por ali, aquele país que teve a Tropicália, que teve, né? Até a Fernanda Torres fez um discurso muito legal agora, né? Depois que foi ovacionada lá em Veneza, que é bem isso mesmo, né? Aquela época da arquitetura, da música. O que é isso? Nós estamos vivendo uma breguice, uma encaretada, uma pobreza, né? Uma mediocridade. E as pessoas, né? Não é 2 ou 3, né? Nós temos aí... A gente tem uma massa. Vem uma massa que se sentiu representada e agora isso aí não vai acabar. Não vai acabar com um candidato ou outro. Isso aí é um espírito de um país que foi transformado, sabe? E não é só aqui. Não. Então, se eu fosse fazer desejos seriam por aí. Agora, para minha vida pessoal, também não sei, eu não vou agora virar uma luz del fuego, nada disso vai acontecer, eu vou continuar com a minha vidinha regrada, bonitinha, capricorniana, mas que não me tirem o direito da loucura que passa por dentro da minha cabeça. E da expressão dessa loucura. Isso aí é meu oxigênio. Se tu não tivesse toda essa expressão, tu acha que tu teria transbordado de outro jeito? Eu adoraria ser atriz, eu adoraria cantar. Eu nunca tive o dom, daí eu escrevia direitinho, foi para a escrita. E mesmo assim, o que eu escrevo não tem, né, essa irreverência toda nem nada. Eu não faço uma literatura
Eu sou muito melhor consumidora de literatura do que fazedora de literatura. Eu faço o que eu sei fazer ali. Se eu soubesse escrever como Clarice Lispector, eu escreveria, entende? Mas o que eu sei fazer, aquilo ali, eu faço e, para sorte minha, muita gente gosta. Mas quando eu digo assim, essa irreverência, essa liberdade, que eu acho que essa é a palavra, eu sou muito apaixonada por essa palavra, liberdade. Onde é que eu exerço a minha liberdade? Dentro do meu pensamento, que ainda é o único local que ninguém tem alcance, ninguém vai me botar regra, ninguém vai fazer eu pagar imposto, ninguém... E a gente tem que pensar nisso. O que nós temos de mais livre é o nosso pensamento, sabe? Se a gente vai acomodando o nosso pensamento, as regras que as pessoas vão falando, é o que os outros estão nos dizendo, gente, isso aqui vai virar um bolinho compacto, sem luz, né? Sem vibração. Então, assim, o que eu mais prezo, Fátima, é o meu pensamento, é o que eu mais quero proteger. Proteger no sentido de deixar ele livre para me divertir um pouco. E para a gente finalizar aqui, eu vi um post teu que tu conta como é que foi o teu livro Striptease, o primeiro, que tu foi mais metida que rato em guampa, como se diz, né? Que tu mandou para um editor. Essa história eu achei incrível. Ai, gente, né? Isso é maravilhoso, porque a gente não tem muita noção quando é jovem, né? E foi isso. Que bom, né? Que bom, né? Aquilo que eu te falei. Me jogo e vai. Não, foi isso. Eu escrevia poesia, daí comecei a ler os livros da Cantadas Literárias, que era uma coleção que tinha da editora Brasiliense, lançada em São Paulo. E eu comecei a ler Leminski, Caí Fernando Abreu, Alice Ruiz, Cacaso, Chacal. E eu tendo meus poeminhas dentro da gaveta mesmo, né? Porque era datilografado, eram folhas de papel. E eu dizia, eu acho que eu faço dialoga um pouquinho com essa turma aqui. Eu fiquei muito entusiasmada. E foi ali no livro, fui ver o endereço da editora, o nome do editor. Eu adorei essa botei história. Dentro de um envelope e mandei com uma cartinha. Eu sou uma publicitária aqui de Porto Alegre. Eu gostaria de uma avaliação dos meus poemas. Conto de fadas, né? Porque daí eles te respondem com uma cartinha, daí tu manda de novo, daí responde. Então, um dia que te ligam, eu digo, olha, vou editar o teu livro. Eu digo, por qual coleção? Cantadas Literárias. E aí, tu é mais uma daquele selo, né? Cantadas Literárias, que só tinha nome, o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, todos saíam por ali. Daí eu lanço Striptease e entro para a turma. É uma coisa incrível, mas me belisca total, né? Me belisca. Foi maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. E a partir daí... Depois que o primeiro sai, começa a ficar mais fácil para tu lançar o segundo, o terceiro. Tem um momento que tu olha e diz, eu tenho que escrever e não pinta, não... Todos os dias. Jura? Tu acha que é assim? Não existe essa coisa de inspiração. Eu acho que tu senta e não vem não a musa. Tem. Não, olha, ainda bem que eu não preciso escolher. Se eu tivesse que escolher entre escrever e ler, eu parava de escrever hoje mesmo e só ficava lendo, porque esse realmente é o meu barato. Mas virou minha profissão. Escrevo, às vezes eu gosto, às vezes estou achando torturante, mas tem que escrever igual, porque eu tenho tenho um compromisso e tal. Mas não é esse parquinho de diversões, não. É um trabalho. É um trabalho. Né? É um trabalho. E são mais de 30 anos. 30 anos como colunista, né? Comecei antes com poemas e tudo. São, sei lá, quase 40 anos de carreira. Escrevendo. E às vezes, inevitavelmente, eu penso, já disse tudo que eu tinha para dizer. O que eu vou falar agora? E outras, assim, tu fica assim, o que interessa para as pessoas saberem o que eu penso? Grande coisa, tanta gente aí legal surgindo, vem uma rapaziada com outro repertório. Não, querem tudo, não é só tudo, querem tudo. Mas tem ali aqueles fiéis que eu acho, meu Deus, abençoados, né? Que estão lá, estão na minha fila de autógrafos. Então, assim... Nossa, super sou dedicada a eles e fico grata, sabe, de ter pessoas que ainda gostam do que eu escrevo. Mas é claro que eu penso assim, meu Deus, que mais que eu posso entregar? Né? Eu estou agora naquela fase que eu quero receber dessa gurizada nova que está chegando com uma outra visão de mundo, que eu acho que isso que é renovador. Mas, enfim, eu continuo ali entregando meu pão todo dia. E é isso, é um trabalho.
Ai, Marta, que bom. Eu ficaria horas numa mesa de bar contigo, eu ficaria bêbada logo e tu me levaria para casa. Eu já estou nessa fase que eu estou querendo começar a diminuir o álcool agora. Mesmo? Me conta. Não, que conta. Não, né? A gente tem que cuidar da saúde, né? Mas vamos pro bar que eu ainda estou bebendo. Então, assim, comida não é o teu barato, mas assim, bom vinho. Sim, mas é que eu gosto de queijo, eu gosto de pãozinho, eu não sou de comida, sabe? Sim, tu gosta eu gosto dos coisinhas. Belisquetes, assim, sabe? Eu gosto que acompanham o álcool. Exato, eu gosto de tapas e beijos. O tapas aqui no sentido não é a da violência, é o tapas espanhóis. E o Baudelaire dizia, é necessário estar sempre bêbado, né? Eu só fiquei nessa frase, porque depois é de poesia. Eu acho que o que ele quer dizer é preciso estar sempre embriagado. Sim. E embriagado não exige álcool só, né? Exige espírito. Sim, tanto que continua o poema, né? De poesia, de tudo, de vida, de sol, de natureza. Isso eu sinto muita falta, de estar em contato com a natureza. Isso está me deixando meio... Mas já espero... Mas quando tu fala em contato com a natureza... Você está perto do mar, está perto da montanha. Isso me faz falta, assim, né? Mas é um momento agora, né? Que a gente meio que ficou refém da cidade, né? Nós estamos reféns da cidade. Com menos possibilidades. Até tem possibilidades de saída, mas um pouquinho mais, né, complicadas. Mas... tudo volta, né? A gente saiu de uma pandemia, vai ser... Parece que não aconteceu aquilo, parece que foi em outra vida, né? E não faz tanto tempo, não. Né? Querida, muito obrigada, muito mesmo. Espero que tenha sido bom para vocês. Para mim foi muito bom. Eu sou uma falante, né? Eu adorei. Que bom que tu é uma falante. Que bom, né? Então tá. Muito obrigada. Obrigada a ti, valeu, Valeu, tá? Fátima. Para vocês, vão extasiar-se depois com a Marta.